Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o nosso coração coloca toda a confiança no Senhor, sempre recebemos mais. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós conseguimos entender tudo aquilo que o Senhor representa. Talvez, dentro do nosso desespero, quando nós dobramos os nossos joelhos com lágrimas nos olhos, talvez aquele instante de alívio represente bem o consolo de Deus na nossa vida. É sempre nos piores momentos que nós podemos entender e sentir tamanha o amor e tamanho a misericórdia que o Senhor Ele tem por nós. Só que quando nós vivemos essa vida, talvez acostumados com a presença de Deus ou com o nome de Jesus, aquela pessoa que talvez desde pequeno os pais levavam ela na igreja, mas nunca explicaram nada, talvez participavam sim da igreja, mas dentro de casa Jesus parece que ficava na porta. Não tinha o comportamento, não tinha o hábito da leitura, não tinha louvores, não tinha nada. Tinha apenas um compromisso uma vez por semana. Eu não sei, cada pessoa ela tem a sua história. Se a gente olha a história do rei Davi, a gente nota que ele teve diversos filhos. E um dos filhos de Davi foi Salomão. Salomão, ele cresceu num lar onde Deus, ele recebia os cultos e os sacrifícios. Ele viu o seu próprio pai adorando ao Senhor e fazendo diversas coisas. Ele pôde presenciar tantas conquistas e tantas histórias onde o nome do Senhor estava envolvido. Então, Deus para Salomão não era um desconhecido, muito pelo contrário, era como se fosse um amigo do seu próprio pai. Tamanho poder que ele tinha. E Davi simplesmente entrega esse reino dado por Deus ao seu filho Salomão, que ainda era uma criança, no meio de tantas disputas, no meio de tantas brigas, no meio de tantos interesses. Eu gostaria do fundo do meu coração que você lesse a Bíblia inteira. No começo, às vezes, é um monte de nome, um monte de lugar, um monte de coisa. Mas aquilo que é importante na sua vida agora será revelado. E conforme você vai lendo, você vai conhecendo as histórias, vai ficando mais familiarizado com aquelas pessoas. E aí você entende melhor tudo e percebe, são tão humanos quanto nós. E essa passagem que eu vou ler é uma conversa que Salomão ele tem com Deus, porque ele é apenas uma criança que recebeu um reino, que conseguia admitir que talvez não tinha a capacidade para governar todas aquelas pessoas. Isso daqui é relatado lá em 1 Reis 3, versículos 7 e 9. A palavra ela diz assim: agora, Senhor meu Deus, fizeste teu servo rei no lugar de meu pai Davi, mas eu sou apenas uma criança pequena, não sei como agir. Eis que estou no meio do teu povo, que escolhestes, um povo tão numeroso que não pode ser contado ou numerado. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este povo tão grande? A primeira coisa que me chama a atenção nessa passagem é quando ele cita que Deus deu a ele um povo tão numeroso que não podia ser contado. A quem Deus fez essa promessa? A Abraão. Nós falamos disso há pouco tempo atrás. Então nota que a promessa de Deus ainda ela continuava acontecendo nas pessoas que acreditavam no Senhor. E foi justamente esse povo, fruto da promessa de Deus a Abraão,
que Salomão recebeu para que tivesse que governá-lo. E ele olhou e se reconheceu: olha, eu sou apenas uma criança. Esse reino foi dado ao meu pai Davi, e eu o herdei. Eu estou no meio do teu povo, que escolhestes, um grande e numeroso povo. Dás por a teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo. Então, qual era a preocupação de Salomão? Que ele conseguisse governar aquele povo com justiça, com sabedoria. E foi justamente isso que ele pediu para Deus. E para que ele queria essa justiça? Para conseguir discernir entre o bem e o mal. Essa parte é muito importante, discernimento. E o que é o discernimento? É todas as vezes que eu consigo reconhecer as coisas como elas são. Ué, mas será que ele não conseguiria saber o que é o bem e o que é o mal? Talvez é fácil a gente julgar as pessoas, mas Deus ele julga a intenção. E a intenção nós não conseguimos ver. Às vezes você não gosta de alguém não porque essa pessoa te fez algo, mas porque você ouviu alguém dizendo, que alguém disse que essa pessoa é isso e que é aquilo. E você muitas vezes compra uma raiva e um ódio que nem é teu, e você nem sabe por quê. E no fim, todas as vezes que nós odiamos ou sentindo raiva, é o próprio mal se manifestando dentro de nós, porque esses sentimentos eles não vêm de Deus. E o discernimento é justamente isso. Não que nós olhamos as coisas e queremos deduzir o que cada coisa é, mas que Deus possa, através da sua sabedoria, do seu Espírito Santo, revelar tudo aquilo que for necessário para que nós possamos discernir o que é bom e o que é ruim. Porque tem coisas que a gente nem consegue perceber que é ruim para a nossa vida. Tem coisas que nós estamos tão habituados a fazer que nem parece que aquilo traz alguma consequência negativa. Mas quanto nós mais nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos que é justamente essas coisas, são as pequenas coisas que normalmente nos derrubam. Se você acha que se você fumar apenas um cigarro na sua vida, você vai contrair uma doença mortal que vai morrer, não vai. Mas é a cada hora, é a cada momento, é um cigarrinho aqui, é uma coisinha ali. É a mesma coisa que a gente faz com a comida. A gente belisca um negocinho aqui, belisca um negocinho ali. E aquela caloria, aquilo dentro do nosso corpo, sem que a gente utilize, acaba gerando na nossa vida um problema muito maior. Só quem passa por isso sabe o quanto é ruim. E chega um ponto que já é um caminho meio que sem volta. Se você não mudar os teus hábitos, o teu comportamento ele não vai mudar. E se isso pudesse resolver o teu problema, ele já teria sido resolvido. Dá uma olhada no seu corpo, dá uma olhada às vezes no seu dente, tudo amarelo. Dá uma olhada no teu aspecto, parece que tá desgastado, tá judiado. E não precisava ser assim, porque você acreditou que isso pudesse resolver os teus problemas e isso não resolveu nada. Então por que continuar insistindo numa solução que ela simplesmente não soluciona? Mas quando a gente olha Salomão, a gente nota que ele cresceu num lar, entre aspas, que Deus participava, que ele tinha boas intenções, porque enquanto criança, aqui vem um ponto importante que talvez você não perceba. Enquanto criança, a presença do pai dele estava fresco na memória. Mas depois que Davi morreu e ele herdou o reino, cada vez que o tempo vai passando, nós vamos esquecendo talvez das coisas. Cada vez vamos mais nos enchendo de nós mesmos, não tem mais aquela pessoa que puxa a nossa orelha, não tem mais aquele que de repente nós levamos em consideração a opinião, já não tem mais nada. Se a gente ler lá em Provérbios, Deus diz assim, olha, tudo aquilo que você não quer esquecer, continue praticando. E não é por isso que nós falamos sempre, leia a palavra de Deus, para que ela não saia de dentro de nós. Guardei a palavra dentro de mim, para não pecar contra ti. Só que Salomão, ele teve uma resposta de Deus, quando ele fez exatamente esse pedido ainda criança. Se a gente vai lá em 1 Reis 3, versículo 11 a 14, a palavra ela diz assim: já que pedistes isso, e não riquezas, longa vida ou a morte de teus inimigos, mas sim discernimento para administrar a justiça, farei o que pediste.
Te darei um coração sábio e perspicaz, de modo que nunca houve alguém como tu, nem haverá no futuro. Além disso, te concederei o que não pedistes, riqueza e honra, para que durante a tua vida não haja igual entre os reis. E se caminhares em obediência a mim, observando os meus decretos e mandamentos, como fez teu pai Davi, então te darei uma vida longa. E é justamente essa a base da frase. Quando o nosso coração coloca toda a confiança no Senhor, sempre recebemos mais. Salomão não recebeu apenas o que pediu. Deus deu a ele também aquilo que ele não pediu. Olha como Deus, ele olha e mais ou menos ele entende a forma que a gente pensa. Já que pedistes isso e não riquezas, longa vida ou a morte do seu inimigo. Salomão, ele não pediu nada que pudesse ser usado nesse mundo, mas para que ele pudesse ser uma imagem e uma semelhança de Deus nesse mundo, para que as pessoas que ele governassem pudessem ver a sabedoria de Deus dentro dele, porque sabedoria é a forma que Deus pensa. E Deus, ele continua dizendo, olha, eu vou te dar um coração sábio, eu vou te dar um coração perspicaz, eu vou te dar também aquilo que você não pediu, vou te dar honra, vou te dar riqueza. Só que lá embaixo está o segredo de tudo. E se caminhares em obediência, Deus deu uma condição. Olha, isso eu estou te dando em resposta à sua oração. Isso eu vou te dar em resposta à sua obediência. Aquilo que Deus dá, que nós pedimos, nós podemos, entre aspas, perder, se nós não obedecemos ao que o Senhor diz. E o que Deus pediu para que ele observasse? Os decretos e os mandamentos. E onde estavam esses decretos e esses mandamentos? Na tábua dos 10 mandamentos, nos preceitos que Moisés deixou escrito, em tudo aquilo que aconteceu. Então, naquele instante, enquanto dentro de Salomão ainda estava viva a memória do seu pai, e tudo que ele tinha visto e tudo que ele tinha passado, ele conseguiu sim ser o mais sábio dos reis. Tanto que a gente olha o livro de Eclesiastes, Provérbios, né? Então nós temos diversas coisas maravilhosas escritas por ele. Mas conforme a vida foi passando, conforme as coisas foram acontecendo, Salomão, ele começou a se perder dentro de si mesmo. Talvez por ser o mais rico, o mais sábio, o mais inteligente, o mais, ele achou que ele tinha que ser o mais em todas as coisas. Salomão, ele teve mais de 1000 mulheres. 1000 mulheres. E de todas as nacionalidades, né, de todos os povos que tinham perto. Inclusive dos povos que o Senhor condenava, que ele dizia, olha, não tenham nada com essas pessoas desses povos, eles são seus inimigos. E aí Salomão, querendo agradar as mulheres que ele tinha de cada nação, ele começou a criar templos dos deuses dessas pessoas que não eram o Senhor. E a idolatria começou dentro do reino. E essa foi a desgraça que aconteceu na vida de Salomão. Salomão, depois de ter conquistado tudo o que ele gostaria, depois de Deus ter conversado com ele, depois de Deus ter dado tudo o que ele pediu e muito mais, chegou no fim, ele pegou os relacionamentos humanos e colocou acima de Deus. A vontade de querer agradar alguém para demonstrar amor, não é isso que a gente faz? Quer agradar aos outros para demonstrar que ama? Será que isso é o amor? Será que segundo o Senhor é isso que ele nos ensina? Ou para Deus amar é obedecer, amar é renunciar? Sempre que nós fazemos errado ou quando nós não estamos em obediência com Deus, algo acontece. E as 12 tribos de Israel simplesmente foram sendo ceifadas. Deus, ele não destruiu Salomão pelas promessas que ele tinha feito a Davi, que da descendência dele sempre existiria um rei. Então se resumiu a uma única tribo. E aquele reino que era para ser todo da família dele foi se perdendo.
Agora, será que valeu a pena? Será que não é isso que tem acontecido conosco? O tempo inteiro Deus ele nos dá um reino completo e simplesmente por vaidade, por não dar glória ao Senhor ou por pedir aquilo que é errado e não traz nada, ou por esquecer as nossas origens. Eu dou graças ao Senhor de poder ter encontrado Ele mais velho. Sabe por quê? Porque talvez eu pudesse ser como Salomão, que passou uma vida inteira dentro da igreja e esqueceu, né, quem era o Senhor. Esqueceu o que o Senhor tinha feito por ele. Eu não posso esquecer o que Deus fez por mim, porque a minha vida passada, ela ficou documentada. Ela ficou marcada dentro de um livro que, quando eu volto a ler esse livro, eu vejo que aquela vida que eu vivia no meio daquela escuridão e no meio daquela dor, aquilo não é vida. Viver em tristeza, viver em dependência emocional, colocando sempre o futuro nas mãos de alguém, como se um amor pudesse chegar para me resgatar de algum lugar, como se uma pessoa que mal consegue administrar a própria vida pudesse me pegar no colo e dizer, olha, agora as coisas vão ser diferentes. Não faz diferente para si mesmo, como poderia fazer diferente para alguém? Ah, talvez tenha alguém isso. Claro, tem diversas histórias. Se a gente lê lá em Provérbios, ele diz que a mulher ideal, ou entre aspas, o homem ideal, ele é uma bênção de Deus. E como eu posso receber uma bênção se Deus não está na minha vida? Se eu não oro, se eu não busco, se nada? Como que uma pessoa que nem conhece o nome de Jesus, ou nem coloca Jesus em primeiro lugar, pode ser dito como uma bênção de Deus? E aí você não sabe por que as coisas dão certo. Começa a se culpar, começa a achar que é um lance de sorte, isso e aquilo. De repente está rodeado de bens materiais, mas dentro de você não mora ninguém. É uma casa vazia. E quando a gente olha uma casa, a gente percebe muitas coisas. Que quando não mora nenhuma pessoa numa casa, ela simplesmente se deteriora. É impressionante. Se você recebeu, sei lá, alguma herança de alguém, alguma casa que seu pai ou sua mãe morreram, alguma coisa, e essa casa ficou um tempo fechada, vai nela para você ver como as coisas elas simplesmente começam a se deteriorar. Quando não mora ninguém dentro de uma casa, ela se deteriora. Tanto uma casa física quanto o nosso corpo. Lembra os exemplos que eu dei? Você acha que uma pessoa tomada pelo Espírito Santo vai ficar pondo um cigarro na boca, ou, sei lá, bebendo de forma compulsiva, ou usando droga, ou ficar falando mal, mentindo, se entupindo de remédio, andando que nem um louco por aí? Não vai ter um pingo de zelo, um pingo de cuidado? Pobreza não é autorização para desleixo. Tem nada a ver você tomar um banho, você passar um desodorante, pentear um cabelo, se cuidar. Isso é desleixo, você está simplesmente empurrando com a vida. Se você estivesse na cama de um hospital, você não estaria preocupado com a roupa que você veste. Você estaria preocupado com a tua saúde, ou que você não pode mais tomar um simples vento no rosto, que as coisas já não podem mais acontecer, ou com a saudade das pessoas que estão dentro da tua casa. Aquela mesma casa que você sempre reclamou, aquele mesmo quarto, aquela mesma geladeira, aquele mesmo tudo que... E aí? Será que realmente é isso que importa na nossa vida? Mas quando Deus chega, Ele sempre dá mais, sempre, do que nós pedimos. Quando nós pedimos as coisas para que elas possam ser usadas no seu povo, para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas, para que eu possa de alguma forma ser canal de graça e não simplesmente por vaidade. Ai, Senhor, faz com que ele volte. É o Salomão orando. 1000 mulheres. Misericórdia. Misericórdia. O que você acha que tornou a vida desse homem? Ficou obcecado por isso. E tudo aquilo que nós somos obcecados, no fim vai acabar sendo a nossa ruína. Se você coloca um relacionamento, porque você não aguenta ser solteiro, não aguenta as pessoas perguntarem por que você não casou. Você não aguenta mais nada. Realmente, você não aguenta, porque uma pessoa cheia de Deus não estaria prestando atenção nesse tipo de coisa. Porque isso é pequeno demais.
Será que é importante o quê? A salvação ou você ter alguém para falar que é seu? Quantas mulheres não são espancadas dentro de casa? Quantas crianças não crescem com um pai bêbado ou com um pai preso? E aí? Ah, mas é o amor, né? Não, isso é normal. Normal na onde? Onde que isso é normal? Violentada. E quantas vezes uma mulher também não agride um homem e se faz de vítima? É o diabo agindo dentro da tua relação. É o diabo, porque Deus disse, olha, pessoas do meu povo se relacionem com o meu próprio povo. Se vocês se relacionarem com pessoas que não são minhas, não vai dar certo essa relação. E olha que ponto interessante. Salomão, com toda a sabedoria do mundo, e Deus diz que não existiu outra pessoa mais sábia que ele, nem existirá. Nem ele conseguiu se relacionar de forma madura e sadia com uma pessoa que não tem o temor ao Senhor, que não obedece ao Senhor, que não conhece a palavra de Deus. Nem ele tendo toda a riqueza, nem ele tendo todo o conhecimento, nem ele vindo e sendo um rei conseguiu. Quanto mais nós que não somos nada, quanto mais nós, mas nós somos arrogantes, nós somos aventureiros, nós somos sonhadores, porque é muita arrogância, querer achar que aquilo que Deus diz não, poderia ser sim, porque é você, e você tem sorte, e você orou, e você foi num lugar e teve revelação, e você fez simpatia. Cara, olha o buraco. Você desceria no inferno para encontrar alguém só para falar que tem um amor, enquanto Jesus morreu numa cruz por você, e você tá aí fazendo de besta. Eu não tenho coisas que vocês me perdoem, mas de alguma forma isso entristece o meu coração, porque é tão simples, já está feito o sacrifício, a palavra está aí, é só a gente seguir, é só parar de perguntar, é só parar de questionar, é só seguir, é só continuar lendo, é só continuar louvando, é só continuar amando a Deus, amando ao próximo, amando a si mesmo, é só continuar se controlando, é só tirar tudo aquilo que não precisa. Você não precisa de nada, a única coisa que você precisa é do Senhor e mais nada. Quando Deus ele entrar na sua vida, você vai perceber justamente isso, que dentro do teu coração, quando a confiança ela tá no lugar certo, você começa a receber diversas coisas. E tudo aquilo que no passado era um grande problema se torna tão pequeno e tão insignificante que nem mais é lembrado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que Deus ele esteja verdadeiramente dentro do teu coração e da tua casa e do teu lar e dos teus pensamentos, que você reserve no seu dia um espaço sempre para louvar, para adorar, para pensar nas coisas, para pensar no teu comportamento, para se olhar no espelho, para se cuidar, se cuida, quem ama cuida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.